paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Você já assistiu isso? Pois é, eu tenho provas concretas de que este anime tem mensagens subliminares. Então me acompanha nesse episódio e vamos falar de um assunto um pouco diferente da cultura popular, mas eu vou te mostrar o que a gente consegue notar claramente. Vai, 1, 2, 3. Bom, é óbvio que vai vir gente dizer que eu estou influenciando a assistir coisas, né? Não. Só quero dizer que muita gente encontra mensagens subliminares e coisas demoníacas dentro de vários aspectos da cultura popular. Mas ao mesmo tempo que se encontra isso, são as mesmas pessoas que assistem La Casa de Papel, são as mesmas pessoas que assistem as novelas, são as mesmas pessoas que escutam outros tipos de música. Aquilo, julga-se uma parte que se é conveniente e passa a mão na outra porque é o que ela gosta. Quero dizer que são referências edificantes que você encontra desse anime em específico, tá? São coisas edificantes que você encontra dentro da história. É lógico que se você quiser um desenho, uma animação completamente cristã, tem diversas outras opções e eu vou fazer uma lista em outro vídeo, mas nesse eu quero falar desse em específico e quais as qualidades cristãs que o roteirista, que o criador colocou no anime. Quero deixar bem claro que eu vou usar só o Masami Kurumada, que é o criador oficial da série, e só o anime, tá? Não vou entrar em méritos do mangá e nem de muitos spin-offs, só de um filler. Já começa que o anime fala de deuses e seres humanos, uns mais poderosos do que os outros. Mas o que eu quero dizer aqui é, não são os únicos seres que existem. Acima desses deuses com D minúsculo e os humanos, existe Deus, o Criador. E tem partes do anime que provam isso. Deus, o Criador dos céus e da terra, que é o Deus cristão, é o Criador desses deuses, dessas entidades e também é o Criador dos seres humanos. E esses foram feitos somente para guardar alguns conceitos da realidade do universo. Só para isso. Na história, Deus criou esses subdeuses Poseidon, esses deuses gregos, egípcios, até nórdicos, só para poder cuidar desses aspectos que ele mesmo criou. Nós temos a primeira evidência, que é quando o Saga tenta destruir Atena, que é a encarnação da paz na Terra, o Aioro salva ela e dá um discurso que prova. Presta atenção. Aioro, saia do caminho! Senhor Ares sabe o que está fazendo. Este bebê é a proteção que Deus mandou para nós e para o mundo inteiro. Ele é a reencarnação da sagrada deusa Atena, que Deus nos envia a cada 200 anos. Sim, então Deus, ele criou Atena e ele envia ela para a Terra para poder cuidar, somente isso. Estamos falando de mitologia, ele pegou a mitologia e mexeu do jeito dele. Na mitologia grega, a Atena é outra coisa, mas aqui ele chama ela de deusa da justiça e da guerra, criada por Deus, que ele envia a cada 200 anos para proteger o planeta Terra das outras entidades que querem destruí-lo. Outra evidência muito forte é a mãe do Yoga. Teve uma participação muito pequena porque ela morreu e ele visita ela lá no fundo do mar, no navio que ela morreu, e ela só aparece em flashbacks. Em determinado filme, onde um deus pagão, que é Abel, o chamado deus do sol inventado no anime, aparece para querer o domínio do planeta Terra, ele acaba dando um discurso dizendo que a sua mãe acreditava no Deus verdadeiro e que esse Deus falso não iria assustá-lo. A minha querida mãe, ela não teve uma vida cheia de alegria e encantamento. Mesmo assim, ela jamais odiou alguém. Acreditava em Deus e me ensinou a importância do amor. Ela me ensinou a respeitar a amizade, o amor e todas as coisas deste mundo. Merengue!
O Deus de minha mãe era um Deus verdadeiro, não um farsante como seu Deus Abel! Além disso, talvez por conta dos ensinamentos da sua mãe, no filme Armagedon, Lúcifer vem em pessoa destruir o planeta Terra. O Yoda faz uma explicação bíblica para os amigos que não conheciam quem era Lúcifer, que veio para destruir a Terra. Mas quem pode ter feito isso? Eu não sei. Como eu pensei, tudo isso está sendo causado por alguém malvado. Lúcifer. É o Lúcifer em pessoa. Yoga, esse é o malvado Lúcifer que aparece na Santa Bíblia? Ele era o filho de Deus e caiu nos infernos. É conhecido também como Satanás, o rei das trevas. De acordo com a Bíblia, Lúcifer foi dotado de grande beleza e intelecto. No entanto, ele quis ser superior ao próprio Criador. E isto provocou a ira dos céus. Ele foi punido por todos os deuses, sendo mandado ao inferno para sempre. Mas suas ambições não pararam com tal castigo, e ele formou um exército de anjos rebeldes que o acompanharam na rebelião. E você percebe a força do cristianismo na história e a intenção do roteirista de colocar o cristianismo, que ele fala que realmente o anjo de Deus expulsou Lúcifer, mas na mitologia, nas histórias de outras lendas, foi de outro jeito que aconteceu. Ele fala que Atena fala que um outro expulsou o Satanás, mas na verdade foi o anjo de Deus. O arcanjo São Miguel, Atena na mitologia grega e Maristen na mitologia chinesa conseguiram detê-lo através dos séculos. São inúmeras referências que tem, mas uma delas é um cavaleiro que ele é ateu nessa animação. E esse cavaleiro é o Cavaleiro de Fênix. O Shaka, que dizem ser encarnação de Buda, tem outras religiões aí misturadas. O cristianismo é a que aparece com mais força depois da mitologia grega. Mas aí esse daqui é o que se diz superior, que diz ser mais próximo de Deus. E aí o Ikki olha para ele e diz: Shaka, eu lamento dizer, mas eu não acredito em deuses. A única coisa com que eu posso contar neste mundo é com minha própria força. Bem como em outra parte ele disse pro Thanatos: Eu sou o Deus que controla a morte. Não há razão alguma para ser odiado por aqueles que morrem. Infelizmente, eu não acredito em deuses. Que? Ainda mais um deus perverso como você. Jamais admitirei sua existência. Sinta o bater das asas flamejantes de Fênix! Ave Fênix! Como assim? Só que tem uma parte que ele deixa claro, e isso daqui é no filler. Todos os outros são canônicos no anime e esse daqui é filler. Mas ele diz que antes ele não acreditava em nada e que o Seiya e os outros personagens apresentaram Deus e a amizade pra ele. E aí ele passou a ser uma pessoa boa. Então aí a gente entende que os outros passaram a história verdadeira. Olha, existe um Deus e esse Deus envia Atena pra cuidar da gente, igual a Yoros falou. E aí ele foi e aprendeu o que é Deus e o que é a realidade. Só que os outros deuses menores ele não considera. Por isso que ele disse aquilo pro Thanatos. Eu costumava odiar o meu destino. E a todas as pessoas, inclusive Deus, mas conheci o Seiya e os outros, e foi então quando eu comecei a acreditar que, na verdade, existem amigos. Eu aprendi a lutar para defender esta causa. De que adianta acreditar no futuro e na amizade? Você somente será traído. Pobre coitado. O quê? O irmão dele, o Shun, a gente vê que ele é meio inerte, ele não acontece nada com ele, a não ser que quando Hades, que é a representação do Deus que controla o mundo dos mortos, domina o corpo dele para poder tomar o planeta Terra, Atena chega e por meio do sangue que a Atena joga nele, Hades é ferido dentro. Então assim, o sangue de Atena tem o poder contra Hades. É uma clara alusão ao sangue de Cristo que salvou as nossas vidas, que remiu os nossos pecados. Embora o que expulse demônios seja o nome de Jesus, o sangue de Jesus consegue nos purificar de todo o pecado. Então o sangue de Atena ali purificou o Shun, tirando Hades dele. Enquanto isso, não deixarei que ninguém morra, nem Shaka, nem Shun, ninguém da Terra. Eu tenho a responsabilidade de proteger toda e qualquer forma de vida desse planeta. Foi para isso que eu nasci nesta era.
Mas o que é isso? Eu não consigo entender! Está quente como fogo! O sangue de Atena está queimando! Shun está retornando aos poucos de dentro do seu corpo após receber meu sangue. Hades, saia agora do corpo do Shun! Não posso mais suportar! Já falamos dos 3 primeiros, Yoga, Ikki, Shun. Tem o Shiryu. O Shiryu, ele tem a origem chinesa e também foi treinado na China por conta das cachoeiras fictícias de Rosan que tem lá. Só que a amiguinha dele, a Shunrei, ela tem um vínculo com o cristianismo muito forte, porque enquanto ele está lutando e apanhando horrores do Máscara da Morte, olha o que ela faz. Shunrei. Shiryu, por favor, Deus. Proteja o Shiryu, por favor. Começou novamente. De onde está vindo essa energia? Isso me incomoda muito. Por favor, meu Deus. Não o deixe morrer. Isso está me incomodando demais. Shunrei. A gente vê claramente uma intervenção divina nessa batalha e logo em seguida, olha o que acontece. Minha mão está queimando! Como isso é possível? Máscara da Morte! Ele estava quase morrendo, já tinha virado quase um zumbi, mas o código que sinto nele agora é tão forte que até os Cavaleiros de Ouro teriam medo dele. Como ele estava agindo de forma maligna, a oração dela é como se o autor estivesse contando essa história de que aquelas luzes eram Deus interferindo na luta e fazendo com que o bem vencesse o mal. Tem diversas outras referências, mas essa daqui é a minha favorita. Como eu disse na parte que o Yoga menciona biblicamente o que foi Lúcifer, nesse mesmo filme, para Lúcifer ser derrotado, Seiya e os amigos utilizam de vários artifícios para poder combater, mas eles só vencem Lúcifer depois dessa cena. É impossível matar Lúcifer sem acabar com Atena. O que está esperando, Seiya? Não seja covarde! Atire! Eu não posso fazer isso. Deus, faça um milagre. Me dê uma esperança. Me dê uma chance. Agora vou me encarregar de que você pare de existir para sempre, Lúcifer! Volte para o inferno! Não! Não faça isso, Pegasus! Atena! Você está bem, Saori? Atena! Atena! Amigo! Atena! Sim, ele fala isso. Ele pede o milagre diretamente para Deus. A gente sabe que esse filme foi escrito pelo Kurumada, porque era para ser o encerramento oficial de Senseiya animado. A gente percebe que aquilo que é bom, a gente retém para nós. Eu posso reter para mim aquilo que eu acho bom, aquilo que eu garanto que vai ser edificante para minha vida. O que não é, eu posso jogar fora. Mas eu não posso dizer que tudo que tem não presta. Porque se for assim, aquilo que eu assisto, aquilo que eu escuto presta, e o que você assiste, o que você escuta não presta. Mas muitas vezes você está bem melhor com Deus do que eu. Então não adianta fazer um julgamento daquilo que você assiste, daquilo que eu assisto. O que eu quero trazer com isso é, ao invés de a gente procurar apenas mensagens subliminares das trevas demoníacas nas coisas, por que não pegar uma influência que o cristianismo teve em alguém para poder criar uma obra? Ele usou deuses pagãos, ele usou mitologia nórdica, ele usou o budismo, ele usou o hinduísmo, ele usou um monte. Mas você pode ver que existe uma força cristã ali e que o Deus criador dos céus e da terra está acima de tudo também nessa história. Eu vou ler um salmo para encerrar, salmo de número 138, que diz o seguinte: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. É claro que aqui esses deuses são reis. Calma que eu estudei um pouquinho. Mas sabe o que tem aqui de interessante? Que não importa quais deuses sejam,
Se são os juízes, se são os reis, se são os sacerdotes ou se são deuses pagãos. Na presença de qualquer um, eu renderei louvores ao meu Senhor. É isso que nós devemos fazer. Não importa se tem A dizendo que é grande, se tem B dizendo que é grande, ou se tem alguém colocando outro alguém como grande. O que importa é que eu e você servimos ao Deus de Israel. Perante a qualquer Deus, perante a qualquer autoridade, nós devemos respeitar primeiramente e exclusivamente ao Deus do céu. Só para deixar claro aqui, lá fala de mitologia nórdica, mitologia grega, até mitologia egípcia e diversas outras mitologias. Já o cristianismo, a gente não acredita nisso. Não é mitologia cristã, isso é história cristã, porque a Bíblia é real, Jesus é real, tudo que aconteceu na Bíblia é uma verdade. Agora, já as mitologias são histórias criadas para poder dar nome aos deuses, dar nome ao que controla os elementos. E o que o Kurumada fez em Saint Seiya foi dar esses nomes a algumas características que ele quis. Então Saint Seiya é um universo criado pelo Kurumada, influenciado por diversos outros universos. Se você quiser mais conteúdo desse tipo, onde a gente converse sobre Deus dentro de outras obras, onde a gente converse sobre a palavra de Deus também na cultura popular, aí você pode escrever nos comentários para que eu saiba se isso é legal ou não, tá certo? Para você que não sabe, a sua inscrição é muito importante, tá certo? Passamos de 100 e poucos inscritos, eu tô bastante feliz porque o canal começou recentemente. Mas ainda dá tempo de você mostrar esse vídeo pra alguém, ainda dá tempo de você se inscrever no canal, ainda dá tempo de você deixar o seu like e comentar aquilo que você acha. Que Deus abençoe e se lembre, Salmo de número 138.